Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história. Você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, na rua, no ônibus. Eu quero dizer que você é muito importante para nós. Então, muito obrigado por estar aqui linkado ao nosso programa. E nós estamos aqui estamos felizes demais por um contexto, porque nós estamos aprendendo sobre a missão de Deus. E estamos entendendo também qual é a nossa missão. Este é o tema da lição deste trimestre. Você não pode ficar de fora disso. Você precisa entender que Deus tem uma missão para a tua vida. E através desse estudo, você vai alcançar o entendimento máximo sobre isso, tá bom? E eu conto com você. Se você não tem ela, nos mande uma mensagem no direct e você vai receber ela de uma forma virtual. Ou você pode baixar o aplicativo no Apple Store ou no Play Store, Escola Sabatina, e você pode escolher o idioma que você quiser a sua lição, tá bom? De uma forma gratuita. Você está vendo aqui no cantinho aqui? Tem um QR Code. O QR Code é para você testar o seu conhecimento da lição dessa semana. Tem 3 perguntinhas para você responder, tem uma pontuação e no final nós vamos ter uma grande surpresa para você. Então participe do nosso quiz da lição da Escola Sabatina. E também, querido amigo que nos assiste, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, tá vendo aqui embaixo? Então, mas se você não quiser o YouTube, vai no Instagram. O Instagram está lá, mips.apl, tá vendo aqui no cantinho? Você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Você vai ver os reels, os comentários e as notificações sobre a nossa Escola Sabatina. E para falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, a lição 7 é uma lição que me chama a atenção, porque ela vem com o tema Missão em favor do meu próximo. Eu não posso falar dessa lição de uma forma sozinho. Então eu tenho 2 amigos aqui, pastor Leandro Landim, diretamente de Minas Gerais. Da terra do queijo, da né? terra do queijo, do doce de leite, aquela terra amada. É o pastor hoje da Vila Carrão. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço para o teu pessoal, para os seus queridos aí. Um grande abraço para todos os ouvintes, os nossos amigos queridos de perto e de longe, que estão acompanhando, vão acompanhar esse podcast. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento tão especial. E temos aqui aquele que nós brincamos, que é o grande pastor da Paulista Leste, de quase 2 metros de altura. Olha aí. Pastor Anderson Mendonça. Pastor Anderson, muito obrigado por estar aqui. Pastor diretamente da igreja da freguesia do Ó. Manda um abraço pro teu povo, pros seus queridos aí, meu querido. Ei, pessoal. Que Deus abençoe vocês, pessoal da freguesia do Ó. É sempre bênção estar aqui com o senhor, pastor, estar aqui com o Landim também e com você que está assistindo aqui conosco. Sábado que vem vamos ter uma grande festa da Escola Sabatina também, lá no nosso distrito. Então participe conosco porque é sempre bênção aprender mais de Deus. Amém. Vamos lá, pessoal. A lição vem com o tema Missão em favor do nosso próximo. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Pastor Landim, o senhor pode nos dirigir em oração? Vamos orar. Santo e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por mais uma oportunidade de estudarmos e compartilharmos a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus amado, esteja com cada um de nós, com os ouvintes, as pessoas que estão aqui participando também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, Lucas capítulo 10, verso 27 diz: A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui nós temos um contexto de missão que é muito importante. A missão das portas para fora da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja. E Jesus nesse momento começa a dizer: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas ame o teu próximo como você se ama. Para eu poder demonstrar missão, eu tenho que, em primeiro lugar, reconhecer a minha missão. E como que eu posso aqui, pastores, levar essa mensagem para os nossos irmãos que estão nos assistindo, que a missão de amar o meu próximo é algo que nasceu no coração de Deus.
Não é algo, não é uma falácia apenas. Eu tenho que viver ela na literalidade. Como que eu posso levar isso para os nossos irmãos? Pastor Landim. Então, né? Mostre-me, não apenas me digas, né? Então a prática do Evangelho, ela é fundamental, né? Não basta apenas saber. O importante é compartilhar, é vivenciar o amor. Então mostrar, não apenas dizer, né? Essa é a função da missão, a missão em favor do próximo, né? Meu pai dizia que o exemplo arrasta. De fato, falar é bom, saber que devo amar meu próximo como a mim mesmo. É muito bom saber a teologia e o fundamento disso, porque o próprio Deus nos ama. Porém, o meu exemplo ele acaba arrastando. Se eu não, de fato, praticar aquilo que está no texto bíblico, eu acabo sendo uma pessoa que não segue a palavra do Senhor. Portanto, ame o seu próximo como a você mesmo, que é uma premissa básica do crente. Se o crente quer ser alguém melhor, alguém maior, ele precisa, não somente, como tem o ditado, né? Não somente ser esposa de César, tem que parecer com César. Não precisa, tem que se parecer com uma esposa de César. Não precisa somente dizer que é crente, mas tem que parecer com o Cristo que você acredita ser. Então, cristão é uma espécie de Cristo pequeno dentro de nós. Toda vez que você declara que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, devemos praticar isso. E aí a mudança acontece. Né? E a lição também fala, né? Aqui na parte de sábado, que fala assim, amar a Deus requer compromisso total do coração, alma, corpo e mente, cada dia. Interessante, né? Toda vez que eu vejo isso que o senhor está falando, pastor Landim, de alma, corpo e mente, eu imagino um alinhamento. As coisas do alto, do espírito, com as coisas da minha mente, com as coisas do meu corpo. Alma, corpo e mente, que é o que o senhor acabou de citar aí. Então, quando eu capto aquilo que o Espírito manda em mim, olha, porque o texto diz aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu capto o que Deus quer, agora a minha mente consegue entender isso. Olha, Deus quer que eu viva assim. Meu gosto não é, mas Deus quer que eu viva assim. Então eu vou alinhar a minha mente àquilo que o Espírito manda. E, por consequência, eu vou alinhar agora o meu corpo. Corpo, você vai levantar e vai ajudar o próximo. Você vai levantar e vai fazer isso, isso, isso. Por quê? Porque quem está governando você é a mente. E quem está governando a mente é o Espírito. Então eu sou guiado pelo Espírito, iluminando minha mente, mandando no meu corpo. Aí então eu consigo cumprir o que o Senhor fala. Por isso é algo sobrenatural, é miraculoso. É Deus agindo dentro da pessoa. Porque não é natural, o ser humano é naturalmente egoísta. Então as coisas do alto, as coisas de amar o próximo, precisa ter um relacionamento, comunhão e missão direcionados pela pessoa maravilhosa do Divino Espírito Santo, para que a gente possa andar uma segunda milha e realmente mudar o comportamento natural egoísta do ser humano para um comportamento miraculoso, sobrenatural, que ama verdadeiramente o próximo. E é onde nós entramos na questão de domingo, que a lição ela começa com um contexto que eu acho que é bem mineiro, né? De onde eu sou, onde eu tô, onde que eu vou. Dom Covim, onde eu tô, onde eu vou. Isso. Quem somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Qual que é o nosso destino final? São perguntas cruciais que cada ser humano no universo, no planeta Terra, precisa saber as respostas certas. Qual é a pergunta mais importante, né? Qual é a essência? Para que a gente existe? Será que a gente só tem que viver 70, 80 anos, ou aqueles mais longevos 90 anos? Nós temos uma razão de existir, e essa razão de existir, ela tem na sua essência, né? Quando fala assim, que farei para herdar a vida eterna, né? E tudo isso, a essência é servir. Nós fomos criados para servir. Nós nos completamos quando a gente serve o próximo, porque são dons maravilhosos, né? Nós estamos aqui com professores aqui, né? São pessoas bacharéis em teologia, outros mestres, doutores, né? Então, por que a gente acumula tanto conhecimento? Por quê? Para que a gente existe? Para que a gente está aqui? Nós estamos aqui porque Deus nos criou. E nos criou com um propósito de fazer os outros felizes.
E aqui é onde nós entramos num contexto que a lição lá diz, né? Principalmente 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo ele começa a falar a respeito, como que ele ressalta a importância da vida eterna. E às vezes nós não paramos para pensar um contexto primordial que diz aqui. Por mais que duvidosa que fossem as razões, o intérprete ele faz uma pergunta crucial para Jesus, que está lá em Lucas 10:25. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem chega para Jesus e fala, mas o que eu preciso? A questão do jovem rico ali. As pessoas acham que vida eterna é você viver fazendo o assistencialismo, como algumas igrejas pregam. Não, você tem que fazer o bem social, você tem que fazer... Isso é uma função do cristão, mas não é o meio final da sua pregação. Nós devemos trabalhar isso, mas nós temos que ter uma missão espiritual para tudo. Como que eu posso melhorar o entendimento dos nossos irmãos nesse contexto, pastores? Há uma finalidade para a sua vida. Só que o cara só entende isso se ele entender também que ele tem um propósito aqui. À luz do que o Landim falou aqui, muito próprio, meu trabalho, e eu julgo que eu sou uma imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus olha para mim, ele tem que enxergar um pouco dele. Assim, quando eu olho para o meu filho, eu enxergo um pouco de mim no meu filho. Sabendo disso, Deus foi amor com toda a humanidade, ao ponto de se doar. Então, se eu sou parente de Deus, se eu sou uma imagem e semelhança dele, se eu sigo os passos de Cristo, logo eu preciso fazer as práticas que ele também fez, porque ele me ensinou. Porque isso é uma demonstração de que eu tenho uma linhagem com ele. Tanto é que nós temos 2 testamentos, né? O Antigo Concerto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, dando uma ideia de que o Senhor morreu, mas ele não me deixou órfão. Ele me deixou um testamento para seguir. Olha, você vai ter acesso a tudo que eu vou te dar, tudo que é meu, nesse meu novo reino, você vai ter acesso porque você é meu filho, você está ligado à videira. Aí vem vários textos bíblicos falando sobre isso. Então, quando eu olho para esse tema que você abordou de Lucas capítulo 10, versículo 25, o que o intérprete da lei perguntou e o porquê? Porque tinha que ter um propósito de vida. Se o camarada não tem um propósito na vida dele, ligado à videira, ligado ao cordeiro, ele acaba não tendo a percepção clara de que devo amar ao meu próximo e viver nesse sentimento. O fim não está aqui. Sim, o fim é maior do que isso. O fim não está aqui. Então a nossa existência, ela suplanta essa existência nossa aqui. Quer dizer, há esperança. O que Deus quer colocar na gente? Olha, nós vamos sofrer, vamos ter problemas e tudo, mas a ressurreição é uma promessa. A promessa de vida eterna. Então é por isso que haverá uma continuidade dessa vida. Haverá. E essa é a grande pergunta. Por que a gente existe? Nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver eternamente com Deus, em plena paz e harmonia com o universo. Então essa é a grande esperança. Então vale a pena ajudar o próximo? Vale. Vale a pena você servir? Vale. Mesmo sem ter um feedback. Mesmo sem retorno. E aliás, nós não precisamos de retorno. Sim. Faça o bem sem olhar a quem, Deus vai te abençoar. E qual é a recompensa maior? Viver para sempre, não é, pastor? Leonardo Augusto Barbosa, né? Eita, só faltou falar CPF. Pronto. Mas esse é o contexto mais importante que a gente tem que passar para os nossos irmãos, né? Porque muitos pensam que amar o próximo é algo subjetivo. Ah, eu já dei uma ofertinha ali para poder fazer alguma coisa na igreja. Ou direcionar as coisas, como nas lições anteriores nós comentamos aqui. Hoje é muito fácil você querer terceirizar o papel da missão. Ah, você está com dificuldade no teu casamento. Vamos chamar o departamento de lar e família que tem que te ajudar juntamente com o pastor. Chama o pastor. Você está com um problema de... Está faltando alimento na tua casa? Então chama a ASA, que a ASA vai poder te ajudar. Você está com um problema com seus filhos? Coloca os seus filhos no clube de desbravadores. Tá, eu só estou... E o que estou fazendo? Então a experiência é importante. Eu tenho que ter essa vivência do evangelho. As pessoas gostam de terceirizar. Mas eu estou direcionando. Beleza, eu posso direcionar, mas e eu fazer? Eu colocar a mão no arado para poder fazer com que a obra do Senhor avance. O que eu tenho feito? As pessoas gostam muito de querer terceirizar, mas de fazer é difícil você achar. Vocês, pastores, estão passando um período
agora esse mês de outubro, novembro, período de comissões de nomeações. Um dos temas das lições da lição da semana passada, retrasada, as minhas desculpas com a missão. Então, assim, as pessoas querem dar desculpas. Por que eu não vou trabalhar? Eu tenho que dar tempo para minha família. Porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho minha escola, eu tenho alguma coisa. Tá, mas Deus, Ele tá ali. E Deus, Ele quer que nós o sirvamos para que Ele também possa também nos servir. Qual é o nosso papel aqui? É eu dar desculpas ou eu fazer os propósitos de Deus? Mas você sabe que isso é tão importante, a vivência é muito importante. Teve uma vez que eu fui dar uma aula, e eu assisti o vídeo da aula, era para montar uma peça rápida, era um grampo que prende, um grampo. Então eu fiz no torno, eu fiz o parafuso, fiz tudo, tal, que eu fiz Senai um tempo atrás, fiz tudo. Aí eu assisti o vídeo da montagem, eu assisti várias vezes, aí eu fui dar uma aula. Quando eu fui dar a aula, eu não conseguia encaixar as peças. E tinha o pessoal, não conseguia, e era simples, mas eu fiquei nervoso na hora, não consegui. Por quê? Porque eu não tinha pegado as peças, montado o grampo paralelo para prender. Então, aqui, quando você fala assim, vivenciar, é calçar o sapato, né? E sentir as pessoas, ajudar as pessoas na sua necessidade mais profunda, necessidade da alma. Então não dá para terceirizar mesmo, né? Eu posso orar por você, eu posso orar por quem está em casa, mas a ação depende da pessoa e Deus quer abençoar. E Deus nos coloca algumas oportunidades, né? Não pode falar, pastor. Nada substitui a sua presença, quer seja a educação dos filhos, quer seja ajuda na igreja, quer seja servir o próximo. Então, quando eu percebo que, de acordo com a lição, a nossa vida é como se fosse uma neblina, tudo passa, é tudo muito passageiro, muito rápido, então eu não posso olhar a minha vida à luz só do presente ou só das coisas que aqui estão. Eu preciso compreender que as minhas atitudes de ajudar o próximo, de abençoar o próximo e de levá-lo até o céu faz referência de que eu não sou desse mundo, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então, quando eu percebo, e eu coloquei aqui, pois na terra tudo é fugaz, rápido, como a neblina, assim como é a vida humana. Eu coloquei como resposta a esse questionamento que o Senhor nos fez. Tudo é muito rápido. Quando eu percebo isso, então eu começo a ajudar o próximo a entender assim, eu tenho que colocar minha mão na massa. Por quê? Porque nada substitui a minha presença. Pode ser o recurso financeiro que você tenha, pode ser ali a capacidade intelectual que você tem de organizar as coisas, mas você precisa estar envolvido na missão. Se você não estiver, certamente vai ser um a menos na fileira do Senhor. A gente já está no método da resposta para Jesus? Vamos chegar agora. Vai chegar, né? Vai chegar. Agora, porque assim, tudo é interligado, né? Porque quando você pega a pergunta mais importante que Jesus ouviu e a forma como Jesus respondeu ela. Sim. Ele pergunta, o que eu preciso fazer? Você conhece? Você conhece a lei? Você conhece os princípios? Jesus responde as pessoas com outra resposta para fazer o povo pensar nisso. Responde com outras perguntas. Isso, eu acho a metodologia de Cristo ela é perfeita, porque coloca o ser humano para pensar, coloca o ser humano para refletir na sua própria essência. E como que nós podemos levar isso para os nossos irmãos aqui? Jesus olha para o jovem assim, você sabe o que está escrito na lei? Como que você a entende? Ele apontou para um aspecto importante do aprendizado. Você sabe e como que você compreende isso? E ele está perguntando, né? Quando ele fala em Lucas 10, 26, ele fala assim, e ele lhe disse, que está escrito na lei? É uma pergunta. Como lês? E ele está jogando. Ele está colocando essa pergunta para haver uma reação, uma ação. Fala, como é que você entende? E ali você vê uma análise fria da pessoa. Eu entendo, tudo bonitinho, mas Jesus fala, tá tudo certo. Agora vai, vende tudo que você tem. Coloca a mão na massa. Coloca a mão, atende o que eu tô pedindo, vem e me segue. E é difícil, porque a pessoa para vender tudo que ela tem que despojar daquilo que ela gosta. Ainda mais daquele cara que tinha muito dinheiro. Rico demais. Uhum. Seria se despir do seu prestígio, seu porque conforto. Obviamente estava apoiado nisso. Se despir
do seu dinheiro, das pessoas ali, do convívio, para seguir o que Jesus faz, eu gosto de Jesus, mas... É bacana. É legal. Ele é bacana. Mas fazer como ele faz, porque não vai dar, não. E vai na contramão do mundo, porque o mundo é o seguinte: quanto mais você tem, mais você é valorizado. Se você tem um carro 0 quilômetro, você tem um valor. Se você mora num prédio, no condomínio, num jardim Anália Franco, uma cobertura, você tem um valor. Então, agora, os valores no reino de Deus, eles são diferentes dos valores que o mundo pratica. Então a gente precisa cuidar muito o que realmente importa na vida. Qual é a nossa resposta para esse amor tão grande de Deus para conosco? Eu entendo, eu vejo assim uma coisa muito importante. Quando Deus fala a respeito sobre o amor, amarás o teu Deus com todo o teu coração, ama teu próximo quanto a ti mesmo. Deus agora ele entra na sala de aula para ensinar o povo. Assim, olha, eu estou ensinando e agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. Envia Jesus. Jesus sempre foi o grande mestre, porque ele ensinou a teoria, ensinou a prática, para as pessoas entenderem qual que é a missão de Deus desde o início, que Adão e Eva não entenderam. Então, eu acho assim algo maravilhoso, que Jesus, a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus que se fez carne para nós. E às vezes nós nos alimentamos apenas de teorias. Ouvi dizer, né? Acha uma frase de efeito bonita, coloca lá no Instagram, no Facebook, grava um videozinho, faz um reels ali, mas depois do vídeo, o que eu faço? O que sobra, né? Será que eu estou conseguindo deixar um legado para as pessoas? Porque eu não quero que vocês saiam daqui para poder depois, qual é a essência do programa, do podcast? Só lá participar para aparecer? Não. É a gente ensinar da nossa vivência para as pessoas aquilo em que elas podem se espelhar. E a maior lição de tudo isso é a minha vida, é a palavra de Deus como guia de regra da nossa vida. E em Salmo 119, versículo 105, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, né, para os meus caminhos, né? Quer dizer, você tem uma lâmpada e você não vai usar? Você está na escuridão, você está sofrendo, você está passando humilhação, você está com um monte de problemas na sua vida, e Deus está te mostrando, fala assim, o Espírito Santo está tocando no seu coração, e ele fala assim: olha, leia e pratique. Você tem uma lanterna, pastor, e você está numa tempestade, chuva, um raio vem de vez em quando, né, para iluminar o teu caminho, e Deus fala assim: olha, minha palavra é a luz. Quando você fala leia e pratique, me vem a ideia da segunda-feira, né, uma metodologia que Deus estabeleceu. Ler e praticar, né, dando Jesus Cristo uma resposta. Deus conhece o anseio de todo mundo, Deus sabe a necessidade da humanidade, Deus entende o desejo também do nosso próprio coração, e ele faz o seguinte: olha, tem uma metodologia que, se você seguir, e essa metodologia é a metodologia de Cristo, você vai conseguir alcançar o coração da galera. Por isso que na terça-feira, posso ir para terça-feira aqui, pastor? Pode. Por isso que na terça-feira é estabelecido a metodologia, né? Como? Como nós vamos herdar. Isso. Na terça não, na segunda, desculpa, o método e a resposta de Jesus. Devemos apenas ministrar aos outros da melhor forma que pudermos, independente de suas mais profundas motivações. Ou seja, quando eu percebo que Jesus Cristo cria uma metodologia, ele nos ensina que eu tenho que me misturar com a galera, que eu tenho que estar no meio do povo, e aí eu sinto a dor. Fazendo referência ao que o Senhor disse, pastor, de que eu tenho que colocar minha mão na massa. Jesus Cristo, ele podia muito bem mandar os anjos aqui. Chega lá, anjo, vai lá. Sim, evangeliza a galera. Um trabalho melhor do que a gente. Bem melhor. Não quer, morre e tal, e assim por diante. Mas por que Deus mandou a gente? Porque nós entendemos, vivemos o sofrimento humano. O anjo nunca viveu o sofrimento humano. Ele não sabe o que é blasfemar, o que é perder um filho, o que é sofrer. Mas quando Deus dá isso pra gente, nós percebemos o quê? Que a gente tem que botar a mão na massa, sentir o que o outro sente, e com isso eu consigo abençoar mais as pessoas. O amor de Deus exige uma resposta. Então Deus, ele se doou
Ele se deu, ele se entregou, ele se ofertou. Com que objetivo? Com que objetivo? Então, se Deus te abençoou, você vai ficar com a bênção? Olha a questão. Quando a gente recebe algo, é uma herança. É uma herança. E aí onde a gente entra no contexto de terça-feira, para dar a vida eterna, Jesus faz a pergunta pro intérprete, pro jovem rico. Ele responde. Jesus fala: você está corretamente. Faça isso e você viverá eternamente. O conhecimento E você ele tinha. verá. Essa é uma questão que me chama a atenção. Às vezes, nós darmos respostas certas para as doutrinas da nossa fé é fácil. O difícil é viver isso. Porque não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu sei que o meu irmão está passando fome e eu não faço nada. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu maltrato a minha esposa, se eu maltrato os meus filhos, se eu não tenho carinho pelas pessoas. Então, eu tenho que fazer muito mais do que palavras. O Evangelho, infelizmente, ele tem se mantido de uma forma superficial na vida de muitas pessoas. É aquilo que eu falei no começo. Mostre-me, não apenas me digas. Porque falar é fácil. Eu dizer aqui, olha, pastor aqui é o abençoado de Deus, esse aqui é um homem de Deus, aquele é um homem de Deus. E subir no púlpito, passar, é muito fácil, papel tudo aceita. Mas e a experiência, por isso que precisa ter uma comunhão tal com Deus, porque não é natural. Não é natural. Você ser maltratado, e você, qual é a nossa resposta? Bateu, levou, não é? Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que aquela pessoa, ela tá um instrumento que não tá legal. Então você reverte a situação, porque Deus amou você. Você está cheio da graça, cheio do poder de Deus. Você recebe a bênção e passa. Você recebe e abençoa. Então nós fomos criados para abençoar as pessoas. Então quanto mais a gente abençoar, esvazia e enche de novo. Esvazia e enche de novo. E é onde a gente entra naquele contexto que cristianismo não é apenas um conjunto de crença. É um estilo de vida que as pessoas precisam aprender a viver. Não adianta só falar de teoria se eu não alimentar a minha vida e a vida das pessoas com a prática. E eu tenho que ser a prática para muitos. As pessoas vão falar, mas o que é o amor? O amor é o que eu faço pela minha esposa, pelo meu filho, pelo meu irmão de igreja, pelo meu vizinho, por aquele que eu nunca conheci na vida. E eu tenho que demonstrar, aparentar ser isso, ser igual a Cristo. Ser de santos como santo é o vosso Pai Celestial. E as pessoas têm um costume, como eu falo, terceirizar. Olha, quando você chegar na igreja, não olha para o lado esquerdo, não olha para o lado direito, só olha para Jesus. Não, tá errado esse tipo de visão. As pessoas precisam olhar para mim como espelho de Jesus. Sim, modelo, né? Eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal, eu tenho que ser santo como é o meu Pai Celestial. Eu tenho que ter, não a audácia, mas a firmeza de Paulo dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Veja o que a lição aborda aqui, eu até grifei, que eu achei importante falar isso. Embora saibam o suficiente para ser salvos, ou seja, embora muitos dos nossos irmãos saibam as doutrinas o suficiente para ser salvo, entendem que Jesus Cristo é Salvador e Senhor, muitos estarão perdidos por não obedecer à verdade que conhecem, que é justamente o que você estava abordando. A galera conhece, mas a galera não obedece. Quem é o autor desse tipo de doutrina que conhece e não obedece, senão Lúcifer? Ele conhece tudo, se ele é o mais crente de todos nós, ele conhece, o mar vermelho se abriu, de fato ele estava lá e viu. Os anjos desceram do céu, foram jogados do céu, de fato ele estava lá, foi um dos que caíram junto. Ele compreende tudo isso porque ele viu, mas ele não vive a veracidade bíblica. Portanto, essa questão é muito séria, diz a lição, de ter pessoas que não são genuínas, que não são verdadeiras, às vezes, à luz do que o Landim falou, de que o camarada vai no púlpito, está bem organizado, bem bonito, na igreja está todo mundo sorrindo, mas de fato, às vezes nós não conhecemos os irmãos, porque o irmão não pratica a fé de forma verdadeira. O autor da lição continua dizendo, somente saber que deve amar a Deus e ao próximo não é o suficiente. Somente saber que eu devo seguir isso daqui não é suficiente. É necessário a prática, é necessário praticar.
E por isso, se amamos a Deus, devemos ler sua palavra, devemos orar, devemos observar seus mandamentos e, de fato, ser obediente vai garantir com que Deus sorria para mim. Por quê? Porque quando eu faço o que Deus quer, há uma felicidade, um regozijo no coração do Pai. Quando eu sei do que devo fazer e não faço, o próprio Deus se entristece com minha vida. Por isso a importância da prática. Agora, ninguém dá o que não tem. Entende? Interessante, não é? Se você tem pão, você tem 2 pães, você pode dar um. Por quê? Porque você tem os 2 pães, né? Então, quando fala assim, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, para você amar o próximo, você precisa se amar. Você precisa saber o seu valor. Você precisa reconhecer que Deus, você é uma joia preciosa, lapidada nas mãos de um Deus maravilhoso. Então você se ama, você vai passar a se amar, porque Deus te amou de uma tal forma. Você falou, é tanto amor que você transborda, que esse amor ele vai alcançar tua esposa, vai alcançar teu filho, vai alcançar o vizinho, e você não aguenta de tanta felicidade. Não há barreiras para o amor. Lembro no colégio, acho que foi o professor nosso, o pastor Aguinaldo, quando era nosso professor, ele citou pra gente o livro do Flávio Joséfo, de que no período da igreja cristã, ali do primórdio da igreja cristã em Atos, muitos dos cristãos, e era conhecido que os romanos, quando uma pessoa ficava doente, por exemplo, essa pessoa ela era afastada, porque os romanos sempre tinham que ser bonitos, fortes, porque eles representavam para todo o planeta, o império, né, a presença dos romanos. Então, se nascia alguém doente, se eles perdiam, por exemplo, alguma perna na guerra, ou ficavam debilitados e tudo, essas pessoas eram tiradas do convívio para ficar ali próximos, segregados. Quem eram as pessoas que cuidavam desse povo? Os crentes, os cristãos. E o Flávio Joséfo Flávio Joséfo era um historiador judeu, e ele não era cristão, e ele faz uma análise que eu achei fenomenal, de dizer que quando tinha gente que ficava são, depois que os cristãos os curavam, saíam daquele ambiente, mas parece que algumas pessoas queriam continuar doentes só para estar no convívio daquela galera, que era uma galera muito gente boa, que é um povo muito gente boa. Então, me faz pensar de que, às vezes, não somos relevantes na nossa própria comunidade porque nós não abençoamos a nossa comunidade, não vivemos o que eles estão passando. Muitos estão presos em sua própria igreja, né? Um ambiente tranquilo, às vezes climatizado, você está muito tranquilo ouvindo a palavra, quer dizer, você está num banquete espiritual, né? Então é muito confortável estar ali naquele banquete, né? Mas será que eu sou crente só quando estou na igreja? Será que não tem uma sociedade ao redor que precisa disso também? E é onde que a gente entra no contexto da lição de quarta-feira, que fala assim, amar os outros como amamos a nós mesmos. Ellen White, no livro Parábola de Jesus, diz assim, o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e guardá-lo inabalável e habitá-lo a resistir às provas e tentações. É onde nós entramos no contexto. Jesus, a essência dele é amor. Deus é amor. Então eu tenho que ser o quê? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que ser amor. E é onde, às vezes, nós não entendemos. Aqui o texto de 1 Coríntios... Não, deixa eu só achar o texto de Romanos, deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 5. 5, versículo 14, diz assim, ó, Gálatas. Não, 1 João 4, 20 e 21. Olha esse texto como é interessante. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem não pode amar é a Deus, a quem ele não vê. E ele nos deu esse mandamento, que ame a Deus e ame também o seu irmão. Às vezes o pastor eu acho que é uma das profissões que mais resolve conflito na vida. E uma das coisas que nós mais resolvemos é problema entre irmãos, de igreja, família, marido, mulher. E as pessoas, às vezes, ficam com aquela amargura na vida de querer falar, não, eu amo, eu perdoo, mas que a pessoa vai viver no canto dela, eu vou viver no meu.
Não consegue conviver, né? Mas espera aí, a Bíblia ela é bem clara no contexto. Se eu não amo meu irmão, eu não consigo amar quê? A Deus. A Deus. O Pai Nosso diz, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos já os nossos devedores. Então, eu já tenho que comunicar o meu perdão ao meu próximo para eu poder receber o perdão de quem? De Deus. E as pessoas invertem o papel. Não, Deus tem que me ajudar a perdoar. Não. Eu tenho que viver isso já. É que amar é uma decisão. Sim. Então, amar, a pessoa confunde amor com sentimento, tudo. Não. Amar é uma decisão. Você casou com sua esposa, você decidiu amá-la. Você tem um filho, você decidiu amar seu filho. Você está convivendo na sociedade, você tem um vizinho ali que às vezes te atrapalha e tudo. Pense em convidar, dá um bolo para esse vizinho, entende? Faz uma visita para ele, fala um bom dia mais caloroso, né? Então amar é uma decisão. Quando Deus fala assim, olha, e dele temos este mandamento, está em 1 João 4,21, né? Que quem ama a Deus, ame também seu irmão, é imperativo. Como é que você vai amar a Deus que você não vê? Porque pelo pecado a gente não consegue ver os anjos, não consegue ver Deus, né? Então a gente sente a presença de Deus no nosso coração. Deus nos abençoa. Porque Deus é verdadeiro, Deus é paz, Deus é longanimidade, Deus é bondoso, Deus é miraculoso, Deus é graça, Deus é bondoso, né? Então o que acontece? Com esse batismo, que eu vou dizer, da graça de Deus, você vai conseguir amar uma pessoa que às vezes te atrapalha, às vezes te causa algum embaraço. E nós temos que conviver com essa pessoa, porque senão a gente não vai para o céu. Então amar é uma decisão. Se eu não perdoo, eu penso da seguinte forma. Se eu não perdoo o meu próximo, eu estou carregando o cara comigo. Porque o camarada... O perdão nem é tanto pra ele em si, mas às vezes é pra mim poder parar de carregar o cara. Então eu vou perdoá-lo, porque tá tão angustioso, tão angustiante essa situação, e se eu não perdoar esse camarada, eu vou ficar carregando ele. Então, nas rodas eu vou estar falando do camarada, eu vou estar em casa falando dele. Você vai estar escravo, né, de uma situação. Eu tô carregando o cara comigo. Então, quando eu percebo, à luz do que o senhor disse aqui a quarta-feira, o amor de Deus só pode ser visto na prática quando ele é exemplificado no modo como nós tratamos as pessoas. Então, tem gente que está no crédito, tem gente que está no débito conosco. Como é que é isso? Se você é uma pessoa boa, no sentido de que não há intriga entre nós, eu confio em você, tem crédito. Não, é fulano de tal, pode deixar que é o Landim. O Landim, quando faz o negócio, acontece. Mas quando o irmão erra comigo, eu acabo colocando o irmão no débito. Sim. Olha, irmão, tá bom, tudo bem, eu vou confiar. E humanamente falando, ele está no débito mesmo. Então, pois é. Nós temos que espiritualizar a questão. Só que quando eu olho para o texto bíblico, a humanidade toda estava no débito. Deus ainda deu crédito, falou assim, olha, vou morrer por você, mesmo para aqueles que não queriam. Deus foi avalista da história, viu? Hã? Deus, ele foi avalista, ele catou e deu o cartão. E deu o cartão para você pagar. Então, quando eu olho isso... Não te preocupa com a fatura. Eu pago no final. Que show, né? Viver pela fé não é algo que fique no oculto, desconhecido ou invisível para os outros. Viver pela fé, de fato, são essas obras práticas de que eu devo, de fato, amar meu irmão, mesmo quando ele, entre aspas, não merece. Agora, isso é uma questão de caráter. Quando o pastor Leonardo falou aqui de parábolas de Jesus, né? O livro da Casa Publicadora Brasileira, né? Que ele fala assim que o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, né? E é o fundamento todo cristão, né? E que isso tem a ver com caráter, né? É o fundamento do caráter do cristão, né? Quer dizer o seguinte, Deus precisa fazer uma cirurgia espiritual no ser humano de uma tal forma, não é que Deus precisa, Ele faz, a gente precisa permitir que Deus molde o meu caráter, transforme, tire a natureza ruim do Landim para eu tratar bem as pessoas, independentemente se ela vai me tratar bem ou não. Isso é divino. Isso é divino. É uma transformação de vida, de caráter. Então agora isso é obra de uma vida inteira, você entende? Eu lembro que eu era adolescente, eu era um aborrecente. Mas que chato eu era, entende?
Até que eu fui convidado para o coral da igreja, da Lila Berti, fui cantando aquela regente maravilhosa e tudo. Foi entrando água limpa, o Espírito Santo, E hoje eu não me reconheço. Eu falei assim, olha, eu posso ser chato, mas eu sou menos chato. Entende? Eu estou mais perto da graça, mais perto do amor de Deus, para tratar bem as pessoas. Porque o amor transforma. É o amor divino transforma. O amor de Cristo me motiva. Então, você quer transformar um membro da igreja? Trate bem o irmão bem da igreja. Ore por ele, interceda por ele. Reclame as bênçãos de Deus sobre a vida dele. E o caráter dele pode ser transformado. Ele fala, poxa, eu só trato mal o pastor. Vamos pegar o contexto aqui de pastor. Eu só trato mal o pastor. Desço a madeira no pastor. Falo mal do pastor. Na hora do almoço, aquele pastor janta o pastor, né? Mas se o pastor estiver intercedendo por ele, eu creio, irmãos, o anjo de Deus vai lá e fala, irmão, vamos melhorar um pouco, né? Vamos pegar um pouco mais leve, né? Vamos transformar o caráter, porque é só o caráter que nós vamos levar para o céu. Nós não vamos levar roupa, não vamos levar bens, nós vamos levar o nosso caráter, que é o edifício de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, pastor Leonardo. E é onde nós entramos na parte final. Nós temos 5 minutos aqui para nós terminarmos o nosso tempo, que fala a respeito sobre a história atual do bom samaritano. Ali Jesus, naquele momento, ele faz a pergunta ao intérprete ali, ele responde, mas Jesus, ele toca no âmago da pessoa. É onde ele faz a segunda pergunta, mas quem é meu próximo? E é onde Jesus começa agora a discorrer a história. Queridos, aqui às vezes há pessoas que ao nosso redor, que nós vamos viver, vai ver, você aí que está nos assistindo, que vão ser tratados de uma forma injusta. E vai ser tratado de uma forma injusta também na igreja, dentro da igreja. Às vezes uma liderança pode errar. Às vezes você vai ver pastores, assim, uns membros de igrejas que não prestaram um auxílio para uma pessoa que precisava, que foi tratado de uma forma que não deveria. Agora, como que eu posso fazer com que isso possa mudar? Tempos atrás eu fui fazer uma visita para uma pessoa que saiu chateada da igreja. E de repente, quando eu a visitei, eu não a conhecia, ela saiu porque ela disse que um irmão havia maltratado ela e ela não queria pisar mais na igreja. No final da visita, eu olhei para ela e falei, senhora irmã, quero dizer algo para você. Eu vim te pedir perdão em nome da Associação Paulista Leste, para que você possa voltar para casa. Um irmão que estava do meu lado olhou e disse, você está vendo isso? O pastor representante, toda a associação está te pedindo perdão, está na hora de você voltar para casa. A irmã voltou por causa de um pedido de desculpas. Às vezes tem pessoas que vão se machucar nessa trajetória. Agora, o que eu vou fazer para aliviar o sofrimento dela? Como que eu posso fazer isso? Pessoas saem machucadas. Agora, como que eu posso, como pastor, como membro de igreja, como líder, aliviar o sofrimento daquelas pessoas que se machucaram um dia? Nós temos que calçar aí as sandálias da humildade, sabe? Pastor, líder na igreja adventista do sétimo dia, quer ser líder da igreja? Serve mais. Seja mais útil. Ame mais. Transforme a vida da outra pessoa, né? Então, calçar as sandálias da humildade não é fácil, não. Entende? Mas se a gente estiver com Deus, as coisas melhoram mais, né? Então a gente tem que pensar que nós não somos ilhas isoladas, não é, pastor? A gente não está aqui isolado. Para que a gente está aqui? Será que a gente é perfume? Ou não? Né? O que fazer para aliviar o sofrimento das pessoas? O que fazer para tornar os outros grandes? Não importa que ele cresça ou diminua. Quem disse isso? João Batista disse isso. E João Batista foi dos nascidos de mulher, segundo Jesus Cristo, foi maior. E ele se desprendeu, esse desprendimento. Então, a gente ser humilde não é natural, mas a gente precisa ser. A gente precisa... O que Jesus faria, né? O que o bom samaritano fez aqui, né? Ele não era judeu. Quem eram os amigos dele, ele não tiveram nem aí para ele, né? Os conhecidos dele. Então, às vezes, Deus quer usar você, quer usar cada um de nós. E, aliás, eu fico perguntando, né? Quem é que são os olhos de Deus? Quem são as mãos de Deus?
É você. Aqui, ó, tá vendo essa mão aqui, ó? Essa mão pequena aqui, dá duas da minha. Não é? Quem é? Somos nós, somos as mãos de Deus. A gente é a voz de Deus. Isso é grande, né? Eu julgo que a ação, pastor, ela é melhor do que o teórico. Então, quando eu olho a história do bom samaritano aqui, esperava-se dos outros que passaram ao redor dele que essas pessoas que eram sacerdotes, que eram pessoas conhecidas e tudo mais, que fossem as pessoas que o ajudassem. Mas o samaritano que tinha briga com eles foi lá e fez a prática do negócio. Ou seja, ajudou o camarada, pagou. O nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio, diz a lição. Todo mundo que precisa do nosso auxílio, esse de fato é o meu próximo. Todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, esse de fato é meu próximo. Todo aquele que é propriedade de Deus. Por que a lição aborda isso? Porque às vezes nós somos muito bons para os que são nossos, mas não somos tão bons para aqueles que não estão redondinhos, que não estão parecidos conosco. No caso do samaritano e aquele judeu que estava no chão, os dois eram antagônicos. Mas mesmo assim ele colocou a prática da palavra. Vou ajudar o próximo. Então, quando eu vou ajudar, eu não devo olhar a quem. Quando eu vou ajudar, eu não devo levar em conta se essa pessoa vai poder me dar algum benefício, se essa pessoa é boa ou não. Eu estou pronto para servir. O que ela vai fazer com isso é problema dela. Então, quando eu obedeço a Deus, e eu coloquei na minha lição aqui, que quando você anda em obediência ao Senhor, Deus, em obediência a Deus, a responsabilidade de fazer com que você dê certo é dele, não é nossa. Porque se eu faço aquilo que o Senhor manda, se eu ando em obediência com Ele, a responsabilidade da pessoa fazer o que ela quiser com aquilo é dele. A responsabilidade de eu dar certo na vida é de Deus. Então, se o camarada iria rejeitar aquela ajuda ou não, não é responsabilidade de quem está ajudando. Então, você que ajuda na igreja, você que está apoiando os ministérios, você que é fiel à igreja, às pessoas, ao reino de Deus, a responsabilidade é de Deus em fazer você dar certo. Porque agora você está fazendo tudo o que te é possível para abençoar. Você está seguindo os mandamentos do Senhor. Então, quando você fizer isso, lembre-se de que você está fazendo para o Senhor. Depois vem um texto falando sobre esse aspecto. De que, olha, eu ajudei aquele texto bíblico que fala sobre ajudar os que estavam encarcerados, as viúvas e tudo mais. Mateus 25. Quando foi que eu te ajudei, Senhor? Quando vocês ajudaram um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Então, ajudar sem olhar a quem faz toda a diferença. Isso me faz recordar, né? Projeto Sol, né? Semana de Oração e Louvor, pastor Bulhon, né? E as suas... Uma pessoa entrou desesperado, queria ouvir uma palavra, né? E ele fez uma oração no coração. Ele falou assim, olha, se eu conseguir falar com aquele homem lá que está pregando, né? Deus vai me ouvir a oração. Mas terminou, ele não conseguiu falar com o pastor Bulhon, e quem estava descendo do palco era a cantora Sonete. E ela desceu do palco, e ele foi falar com ele, falou, preciso tanto falar com ele. Ele falou, olha, ele não pode te atender agora, mas eu posso te dar um abraço. E ela deu um abraço nessa pessoa. E ele diz que esse abraço, ele sentiu que Deus falando ao coração dele. Que bênção. E foi o princípio de estudar a palavra, buscar a palavra de Deus e vir para a igreja de Deus, para a igreja adventista do sétimo dia. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais uma Escola Sabatina. Quero agradecer a você que está nos assistindo, agradecer aos nossos amigos. Passamos aqui bons momentos. Que Deus possa nos abençoar e, acima de tudo, que possamos multiplicar esse conhecimento e passar essas lições não de uma forma teórica, mas na prática para os nossos alunos e membros de igreja. Gente, vamos terminar aqui com uma oração nesse momento. Pastor Anderson, você pode orar para nós? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Agradecemos a Ti pelo estudo dessa lição. Aprendemos mais, Senhor, que devemos amar ao próximo como o Senhor nos amou. Andamos, Senhor, como o Senhor andou. Ajude-nos também, Senhor, a estender a mão àquele que está sofrendo. Ajude também, Senhor, a abençoar aquele que é carente da Tua bênção. Amém. Assim como recebemos o Teu perdão, queremos também perdoar aqueles que nos ofenderam. Assim como diz o Pai Nosso.
Por isso entregamos em Tuas mãos todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também recebam a porção da Tua bênção. Tudo isso te oramos, agradecido por Tua palavra. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus possa te abençoar, Deus possa te iluminar, te dar uma semana repleta nas suas bênçãos. E lembrando que a missão de Deus é a sua missão. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.